It's almost certainly the most severe accident that has ever taken place in the short history of civilian nuclear power. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje nós vamos analisar desastres mais devastadores causados por erros humanos que chocaram pessoas ao redor do mundo. On the evening of the third day, the smog was at its very worst. O desastre de Aberfan, país de Gales. Manter trabalho e casa tão perto um do outro pode parecer prático, mas às vezes isso acaba em tragédia. E a vila de Aberfan viu isso de perto em 1966. In 1966, the coal industry was still booming in South Wales. The local colliery had been dumping waste onto Mynydd Merthyr above the village of Aberfan for some time. A área residencial ficava logo abaixo de uma colina onde havia várias pilhas de rejeito acumulado durante a mineração. Mesmo sabendo que o material reagia mal à água, o Conselho Nacional de Carvão decidiu construir as pilhas bem em cima de uma nascente natural. A combinação dessa nascente com semanas seguidas de chuva fez tudo desmoronar e descer descontroladamente em direção a On the Aberfan. morning of the 21st, the subsidence caused that slurry to come crashing down like an avalanche into the village. Além de destruir casas, a avalanche atingiu uma escola, causando a morte de 5 professores e mais de 100 alunos. O conselho acabou sendo responsabilizado pela tragédia, mas nenhum dos seus diretores enfrentou qualquer consequência. That this tragedy was, in fact, avoidable, with the blame resting entirely on the National Coal Board. Chocantemente, eles ainda tentaram oferecer apenas 50 libras para cada família das vítimas. Incêndio em Centralia, Estados Unidos. Enquanto algumas catástrofes causadas pelo homem duram alguns dias e acabam sendo resolvidas, outras duram décadas, sem um fim à vista. It all began back in May 1962. When local officials unwittingly sparked an underground fire. Até 1962, Centralia era uma cidade comum na Pensilvânia. Mas naquele ano, as autoridades decidiram que a melhor forma de limpar um antigo garimpo que havia virado lixão era colocando fogo, uma prática que já tinha sido proibida. No one knows for sure how the blaze reached the coal, but it's possible that the pit hadn't been properly lined before the fire. As the trash burned, the townsfolk didn't realize it had ignited the coal beneath it. Mesmo assim, eles ignoraram a lei e iniciaram o fogo no dia 27 de maio, e ele continua queimando até hoje. Os efeitos foram quase imediatos. Surgiram crateras no solo e os níveis do monóxido de carbono dispararam, causando sérios problemas de saúde. Em 1992, Centralia foi oficialmente condenada e a maioria dos moradores acabou sendo indenizada e deixou a cidade. Centralia, it was just finally a matter of money. What's going to cost more to dig this huge barrier and surround the coal and just buy everybody out. And so they decided to buy everybody out as a cheaper alternative. No entanto, você ainda pode visitar hoje e ver o vapor saindo do incêndio de 60 anos. Doença de Minamata, Japão. Isso é realmente coisa de pesadelo. Por décadas, a Tissot Corporation, em Minamata, no Japão, despejou água contaminada com metais pesados como mercúrio e chumbo nos rios da região. And researchers soon worked out that the contamination was coming from the fish, their flesh full of mercury. But it took months before it was traced back to a chemical plant run by the chemical giant Chiso, which since 1951 had been discharging a derivative of mercury into the bay. Além de afetar os peixes da região, isso teve um impacto direto em quem os consumia, incluindo os humanos. Só em 1956, quando uma criança ficou doente, é que as pessoas perceberam que estavam comendo alimentos contaminados. Many people had fallen ill, all in this area. There was a great deal of concern that it was contagious. Os sintomas da menina, que variavam de dificuldades para falar e convulsões, começaram a aparecer em outras pessoas. Esse distúrbio neurológico, que mais tarde foi chamado de doença de Minamata, afetou milhares de pessoas, com quase 2.500 indivíduos oficialmente diagnosticados até 2001. Quase uma década após a descoberta em Minamata, um surto semelhante ocorreu em Niigata, outra região japonesa, devido à poluição de uma empresa de energia elétrica. I would like the whole world to understand the dangers of pollution. We humans should never make the same mistake again. Not ever. Derramamento de petróleo na Guerra do Golfo, Golfo Pérsico. A guerra causou alguns atos realmente brutais ao longo da história. E esse é, de longe, um dos mais sem sentido. Saddam's latest terror weapon assaulted the beaches of Saudi Arabia today.
Saudi officials call it a catastrophe. It is already history's largest oil spill. Durante a Guerra do Golfo de 1991, a situação chegou a um ponto que ninguém previu. Na tentativa de impedir a invasão das tropas americanas, Saddam Hussein teria ordenado um enorme e contínuo vazamento de petróleo no Golfo Pérsico. O vazamento durou uma semana, com milhares de toneladas sendo despejadas diariamente. Struggling to free themselves from its grip. Revestiu as penas de aves marinhas, resultando na morte estimada de 30 mil aves. Um estudo de 1993, que afirmava que o impacto ambiental a longo prazo seria insignificante, tem gerado debates constantes desde então. Considerado um dos primeiros atos reais de ecoterrorismo, esse continua sendo um dos maiores vazamentos da história da humanidade. The Sierra Club, for instance, said the dumping could destroy the Gulf for decades, limiting fishing and the food supply. And if it spread far enough down the Gulf, the oil could clog desalination plants that supply most of the region's drinking water. Nuvem de amianto de Montana, Libby, Estados Unidos. Em determinado momento, as suas riquezas os transformaram em um centro importante de mineração. Mas essa prosperidade trouxe consequências inesperadas. Libby got news of one of the worst environmental bombshells in Northwest history. Widespread asbestos contamination from years of vermiculite extraction at the W.R. Grace mine. Libby, em Montana, costumava ser a fonte de 80% do suprimento mundial de vermiculita, um mineral utilizado em aquecimento e isolamento. O que os cidadãos não sabiam era que ela continha amianto, pequenas fibras que causam danos aos pulmões. A empresa W.R. Grace Company supostamente sabia disso, mas ainda enviava os trabalhadores para as minas diariamente. Hundreds of workers contracted lung cancer and other diseases from working at the mine, which was contaminated with asbestos. Como resultado, tanto os trabalhadores quanto os moradores foram expostos, causando a morte de quase 10% da população. Em 2009, o governo interveio, fornecendo mais de 100 milhões em ajuda e processando a empresa. Porém, eles foram absolvidos logo depois. The end of the active cleanup operations is a success, but one mixed with an economic impact. Derramamento de petróleo do Exxon Valdez, Prince William Sound, Alaska. Embora acidentes sejam, por definição, involuntários, nem todos são aceitáveis. Em 1989, o petroleiro Exxon Valdez transportava óleo do Alasca quando o inimaginável aconteceu. One of the worst oil spills in U.S. history brought Americans images of blackened beaches, dying wildlife, outrage and betrayal. Durante o transporte, apenas um oficial ficou na ponte, uma violação direta das regras da empresa. Ele não conseguiu mudar a rota e bateu diretamente em um recife próximo. Quase 23 milhões de litros de óleo vazaram nas primeiras horas. Neither Exxon nor Alyeska, the oil pipeline company in charge of the immediate response, was ready for such a large spill. Alyeska was supposed to have an emergency response team at its terminal in Valdez, but 8 years ago the team was disbanded. A própria tentativa de limpar o desastre já foi um caos, deixando funcionários e voluntários doentes. O impacto ambiental foi ainda pior, com centenas de milhares de animais morrendo. A culpa recaiu sobre o capitão do navio, que, segundo relatos, estava embriagado na hora e acabou condenado por uma infração menor. Today, not only is it no longer the largest, but there are more than 50 spills worldwide that have surpassed what happened here. Grande névoa de Londres, Inglaterra. Na década de 50, muitas cidades já haviam adotado totalmente a industrialização, e Londres não foi exceção. It started on the 5th of December. Fog laid a blanket over the London area. O frio intenso na época fez com que a queima de carvão aumentasse, e muitos moradores usavam uma versão de qualidade inferior com alto teor de dióxido de enxofre. Em 1952, um anticiclone e a ausência de ventos prenderam os poluentes no ar, o que reduziu drasticamente a visibilidade e provocou sérios problemas respiratórios. Quite a number of people had bronchitis because of industrial pollution exposure and because they smoked. When they breathed polluted air, this became very hard for them. A névoa ficou parada por 4 dias, até que uma brisa finalmente passou e dispersou tudo. Inicialmente, estimou-se que cerca de 4 mil pessoas haviam morrido, mas cálculos mais recentes apontam para aproximadamente 12 mil vítimas. A tragédia foi tão grave que levou o Parlamento Britânico a criar a Lei do Ar Limpo em 1956, uma lei para controlar a poluição do ar. As time went on, we had the availability of smokeless fuels like natural gas, like oil. Without that, we'd have been in a bad way. Desastre de Bhopal, Índia. Alguns produtos químicos que foram criados para serem úteis podem ter efeitos devastadores na nossa saúde. The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer.
At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. Em 1984, os moradores de Bhopal viram isso acontecer de forma brutal, quando falhas evitáveis, como equipamentos de segurança com defeito e tubulações entupidas, causaram um dos piores desastres químicos da história. A Union Carbide India Limited, uma fábrica de capital americano, acabou liberando acidentalmente gás metil-isocianato altamente tóxico no ar e nos bairros ao redor. At 74, she is bent but hardly broken by what she has seen. She tries to comfort by listening. These men saying, "We can hardly see anymore." A maioria dos moradores estava dormindo na hora, sem qualquer chance de evacuar. Mais de 500 mil pessoas foram afetadas e quase um terço delas eram crianças. O número de mortos disparou e os sobreviventes ficaram com marcas físicas, neurológicas e emocionais. No fim, a empresa foi responsabilizada e, em 1989, condenada a pagar $470 milhões às vítimas. Derramamento de petróleo em águas profundas da BP, Golfo do México. Embora possa ser o vazamento de óleo mais recente dessa lista, é, de longe, um dos piores. The U.S. Coast Guard received a mayday from the bridge and flashed this distress call. The Deepwater Horizon on fire, with all persons off the vessel but persons in the water. O petroleiro da BP, o Deepwater Horizon, deveria ter um mecanismo para impedir que o gás metano subisse pelos dutos, mas as válvulas falharam. Isso permitiu que o gás chegasse até a plataforma de perfuração, causando uma explosão gigantesca que matou 11 trabalhadores. E esse foi só o começo. BP had an opportunity to explain to the American people, and quite frankly, they blew it. He is going to do whatever he could to protect the company. Cerca de 800 milhões de litros de óleo vazaram no mar, destruindo ecossistemas inteiros. O desastre teve efeitos devastadores na vida marinha local. Algumas espécies chegaram a apresentar mutações, com feridas abertas e até ausência de olhos. Money from the Restore Act is now making its way to coastal communities to help restore the Gulf. Em 2011, a BP foi oficialmente responsabilizada, mas apesar de diversas acusações criminais, nenhum dos envolvidos recebeu qualquer pena de prisão. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Desastre de Chernobyl, Pripyat, Ucrânia. Quando se fala em tragédias que poderiam ter sido facilmente evitadas, essa costuma ser uma das primeiras que vem à mente. Não é difícil entender o motivo. Whether the reactor could still be cooled if the plant lost power. But they violated safety protocols and several power surges occurred inside the reactor. Em abril de 1986, operadores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, tentaram realizar um experimento para resfriar o reator e testar o seu desempenho em uma situação de emergência. Mas a combinação de uma queda acidental de energia com uma falha de projeto na máquina causou um aumento inesperado de potência. But the fact that they've had to reveal it and admit that there are casualties suggests they're deeply worried about the scale of it. Isso causou um colapso gigantesco, liberando radiação no ar. Demorou horas e dezenas de pessoas adoeceram antes que uma evacuação fosse ordenada. O impacto ambiental foi imenso, com muitas árvores morrendo e várias espécies de animais perdendo a capacidade de se reproduzir. A estimativa é que a limpeza completa dure até 2065, ou seja, até lá, os efeitos podem piorar ainda mais. Radiation is still leaking. Efforts to contain the contamination began back in 1997, when the Chernobyl Shelter Fund was established. The idea? Shield the entire reactor under a concrete dome. E aí, qual dessas tragédias causadas pelo homem você acha que vai deixar as piores consequências a longo prazo? Deixa sua opinião nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.